E agora, pessoal, a gente vai falar sobre as técnicas aplicadas para análise cromossômica. Antes, o cariótipo ele só era organizado através daquelas características que a gente já viu, né? Baseados no tamanho, localização do centrômero, sendo do cromossomo maior até o cromossomo menor, e os tipos, né? Submetacêntrico, metacêntrico e acrocêntrico. Com o avanço da tecnologia, surgiu essas novas técnicas que possibilitaram diferenciar, né? Detectar esses cromossomos de uma forma mais precisa. Podemos dividir a citogenética em citogenética clássica ou convencional, que ela vai utilizar as características dos cromossomos para organizar esse cariótipo, e a citogenética molecular, que vai utilizar de técnicas com tecnologia mais avançadas, de origem molecular. Tá? A junção dessas duas citogenéticas forma hoje a citogenômica, que é a junção das técnicas clássicas, convencionais e da molecular. Podemos citar algumas técnicas de origem clássica e molecular. Quanto à clássica, podemos citar os bandeamentos, o G, o Q, o R, o C, o NOR e o T. E de origem molecular, podemos citar algumas técnicas como FISH, SCAI e CGH, tá? Nós vamos falar de cada uma delas. Os bandeamentos cromossômicos, pessoal, são conhecidos já por nós, né? A gente sabe que está presente no ideograma, e que são essas faixinhas horizontais, claras e escuras, que aparecem no cromossomo, tá? Essa técnica, ela permitiu que cada cromossomo fosse identificado e proporcionou uma definição mais precisa nas anomalias cromossômicas. É sabido a sequência normal de bandeamento de todos os nossos cromossomos, como está aí na imagem, tá? É uma sequência já conhecida. E a gente tem como identificar, como se fosse relatar o endereço, né, de cada um desses bandeamentos, tá? Relatando em que braço ele está presente, como por exemplo no braço P, no braço pequeno, e a numeração a qual ele recebe. Por exemplo, aí eu iria dizer que possivelmente existe um problema no bandeamento do braço P, número 23, ou braço Q, número 22, subbandeamento 2, tá? Então, a gente tem como determinar a localização de cada um dos bandeamentos e que tipo de bandeamento aparece em cada um dos nossos cromossomos. Para promover a formação dessas faixas, a gente tem aquelas técnicas já citadas nos slides anteriores, tá? E a gente vai ver cada uma delas agora. O primeiro bandeamento que a gente vai falar é o bandeamento G, mais usado rotineiramente nos laboratórios. Ele utiliza a tripsina para promover desnaturação de proteínas e ele cora com GIMSA. Outras corantes, né, podem ser utilizadas com as técnicas mais atuais para a realização do bandeamento G, que são a técnica de Winding e de Leishman. O bandeamento G, ele promove a formação de bandas escuras que são ricas em adenina, timina, tá? O bandeamento G, ele tem afinidade nessas regiões ricas em adenina, timina, e ele deixa essas regiões mais escurecidas, então são as faixinhas escuras. Quanto mais rica for a região em adenina, timina, mais escura ela vai ficar, tá? Como a gente observou no slide passado, existem umas faixinhas que são um cinza, né? Porque aquela faixinha possivelmente não é tão rica em adenina, timina, como aquela que está mais enegrecida. E as bandas claras são regiões ricas em citocina, guanina. As vantagens dessa técnica, pessoal, é que ela tem um custo relativamente baixo e possui uma boa durabilidade das bandas. Por isso, ela é o mais utilizado nos laboratórios, né, que trabalham com citogenética. Sobre o bandeamento Q, pessoal, foi o primeiro método de marcação desenvolvido. Ele utiliza fluorocromos, que são corantes fluorescentes. O primeiro fluorocromo utilizado foi a quinacrina mostarda. E eles possuem a mesma afinidade que o bandeamento G, tá? Regiões ricas em adenina, timina. Por isso que o bandeamento Q, ele também é chamado de bandeamento G positivo, ou seja,
Ele vai corar utilizando uma outra metodologia, né, se apresentando de outra forma, porque ele vai ser fluorescente, mas as mesmas regiões coradas pelo bandeamento G. Sua vantagem possui intensa marcação no cromossomo Y, tá? Mais do que em todos os outros cromossomos. Desvantagem, tem um maior custo, tá? A fluorescência não é permanente e é necessário um microscópio de fluorescência para visualizar todo o processo, tá? Então, por ela destacar as mesmas regiões que o G, ela acaba sendo substituída pelo bandeamento G. O bandeamento R, pessoal, também chamado de bandeamento das bandas reversas ou bandeamento Q negativo, ele é chamado assim porque tudo que o bandeamento G e Q enfatiza, deixa escuro, ele deixa claro. E ele vai enfatizar e escurecer justamente o oposto desses outros bandeamentos. Vamos entender melhor, tá? Para ele promover a formação dessas bandas, ele precisa desnaturar pelo calor. E ele pode utilizar dois tipos de corantes para realizar isso, tá? A acridina laranja, que vai promover fluorescência, tá? Ou GIMSA, que vai promover o aparecimento de bandas escurecidas ou claras, tá? Então, as bandas fluorescentes ou escurecidas, elas são regiões ricas em citocina, guanina. E as bandas opacas e claras, elas são regiões ricas em adenina, timina, tá? A vantagem desse tipo de bandeamento é enfatizar as regiões terminais dos cromossomos, que são regiões exatamente ricas em citocina, guanina, tá? Em alguns laboratórios, essa é até a técnica utilizada como a rotineira do laboratório, substituindo o bandeamento G. O bandeamento C, pessoal, cora de forma específica a heterocromatina constitutiva. E para quem não está lembrado de o que é exatamente essa heterocromatina constitutiva, são regiões de material genético não codificantes, isto é, que não participam da transcrição. Elas estão inativas, tá? Sendo mais específica ainda, são as regiões centroméricas, tá? Ou regiões também pericentroméricas, tá? O que quer dizer pericentromérica? É aquela região que está por volta de, tá? Circundando a região centromérica, tá? Então, tudo isso é enfatizado pelo bandeamento C. Esse bandeamento, ele promove desnaturação por hidróxido de bário, tá? E cora também com GIMSA. A vantagem desse tipo de bandeamento é a detecção de cromossomos dicêntricos ou pseudodicêntricos, que são cromossomos anormais, que possuem 2 centrômeros, tá? E a diferenciação dos cromossomos 8 e 9, tá? Que são cromossomos vizinhos, né? E que possuem características bastante semelhantes, tá? Então, para a melhor diferenciação desses dois cromossomos, o destaque da região centromérica ajuda bastante. O bandeamento ROM, pessoal, vai ocorrer nas regiões organizadoras de nucléolos, de forma mais específica, na constricção secundária. Então, esse bandeamento ele vai agir em um tipo específico de cromossomo, que são os acrocêntricos, que apenas eles são possuidores da constricção secundária e do satélite. Então, são cromossomos que estão organizados no grupo D e grupo G, como a gente pode ver na imagem, tá? Essas proteínas presentes na região, nos ROMs, né? Elas têm afinidade por prata e por isso elas recebem um tratamento com nitrato de prata. A vantagem desse tipo de bandeamento é na identificação de mutações envolvendo os cromossomos acrocêntricos. O bandeamento T é um subtipo do bandeamento R, porque eles são menores do que as bandas R. Eles vão corar de formas mais específicas as regiões terminais desses cromossomos que a gente conhece como telômero, tá? Ele vai desnaturar com calor e vai promover coloração por GIMSA, certo? Os telômeros, eles são termorresistentes, por isso eles não desnaturam e eles ficam, né, enfatizados por tal tratamento. Né? Eles ficam com o bandeamento escurecido. Como a gente já falou em sala de aula, os telômeros eles estão envolvidos com o envelhecimento celular, tá? Então, esses telômeros, eles estão relacionados com o envelhecimento celular, tá?
Na medida que ocorre a replicação, esses telômeros eles vão reduzindo de tamanho, até chegar a um ponto que eles estão tão pequenos, né, que determina a morte celular, certo? Toda essa parte teórica que eu estou falando para vocês rendeu um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Medicina, em 2009, a bióloga americana Elizabeth Blackburn, tá? E isso rendeu a publicação de um livro, publicado por ela, juntamente com a Elissa, uma psicóloga, que tem como título O Segredo Está nos Telômeros, tá? Existe uma teoria dos telômeros, pessoal, que explica a ocorrência da progéria, ou síndrome de Huntington-Gilford, tá? Que é uma síndrome genética, tá? Uma patologia genética que ocorre em crianças que tem o fenótipo de pessoas envelhecidas, tá? Essa teoria do telômero, ela defende que essas crianças elas já nascem com os telômeros diminuídos. E à medida que a replicação vai ocorrendo, esses telômeros são ainda mais encurtecidos. Por isso que indivíduos com tal diagnóstico não possuem um bom prognóstico. A estimativa de vida para esses indivíduos não é longa, tá? Então, essas crianças, elas chegam a óbito de forma muito precoce, porque essas células, elas envelhecem de forma muito mais rápida. Entrando agora na citogenética molecular, pessoal, a gente pode citar a técnica de FISH, ou hibridização in situ por fluorescência. É uma técnica de mapeamento físico de DNA que utiliza uma sonda de DNA marcado com fluorocromo. Essa sonda nada mais é do que uma sequência genética conhecida produzida em laboratório, tá? Que ela vai se hibridizar. O que é hibridizar? Vai se juntar, vai se complementar ao cromossomo que a gente está investigando, tá? Ou ao núcleo interfásico e pode ser, então, visualizado no microscópio de fluorescência, tá? Então, eu realizo, né, a produção de uma sonda de DNA, tá? Em laboratório, com uma sequência genética conhecida, tá? Essa sequência genética conhecida, ela vai ser complementar a uma região específica num cromossomo que também é conhecido. Eu pego essa sonda de DNA e marco ela com fluorescência e coloco lá na amostra do meu paciente. Se essa sonda de DNA, no momento da replicação do material genético, ela encontrar complementariedade, ela vai se ligar ao material genético que está sendo testado e ela vai emitir fluorescência. Está dizendo que aquela sonda de DNA que eu produzi no meu laboratório encontrou complementariedade lá na amostra do meu paciente, tá? Se ela não encontrar, nada vai ser observado no microscópio de fluorescência. Ou seja, aquela sequência genética que deveria estar presente no material genético do meu paciente deve possivelmente ter sofrido alguma mutação e não é complementar a minha sonda de DNA, ok? Então, aí a gente pode citar algumas situações. Por exemplo, sondas centroméricas, tá? Nessa imagem da direita, existe uma marcação diferencial dos centrômeros dos cromossomos 6 e 7. O que foi feito? Uma sonda complementar a região centromérica do cromossomo 6 e foi marcado com fluorocromo verde, tá? Foi feita uma outra sonda complementar agora com a sequência genética do centrômero do cromossomo 7 e foi marcado com vermelho. E na imagem a gente consegue, né, fazer a diferenciação clara desses cromossomos. Os dois da posição 6, que estão marcados aí em verde, e os dois da posição 7, que estão marcados aí em vermelho. Na imagem da direita, a gente consegue observar 5 diferentes sondas centroméricas específicas, hibridizadas, né, ligadas ao núcleo interfásico. Então, tem a sonda amarela, a verde, a vermelha, a rosa e a azul, tá? Nessas 4 células interfásicas aí, a gente consegue observar os 2 cromossomos, né, enfatizados em cada uma dessas células, né, emitindo sua fluorescência. Sondas teloméricas, né, então a gente vê aí enfatizando as regiões teloméricas desses cromossomos. E aí, pessoal, não lembro se eu falei já para vocês, mas a citogenética, com o avanço tecnológico, ela está muito ligada com a reprodução humana hoje em dia, tá? Essa imagem que está aí para vocês, ela nada mais é do que um blastômero, né?
no processo de pré-implantação, num procedimento de reprodução humana, que está sendo, né, testado para saber se esse blastômero iria gerar um indivíduo com uma possível alteração genética, tá? Então, foi feito uma sonda de DNA complementar ao cromossomo X e uma sonda de DNA complementar ao material genético do cromossomo Y, certo? E foi feito isso com os demais cromossomos. O que está enfatizado aí são os cromossomos sexuais e o cromossomo 13, tá? A sonda de DNA complementar aos cromossomos sexuais, o X foi enfatizado com rosa e o Y foi enfatizado com azul. Na imagem, a gente só consegue ver a fluorescência rosa, nenhuma azul, tá? E a gente consegue ver duas fluorescências rosas, determinando que esse blastômero aí iria dar origem a um indivíduo do sexo feminino, né? Não temos azul, por quê? Porque a sonda, que era específica à sequência do cromossomo Y, não encontrou complementariedade e, por isso, ela não aparece na imagem, tá? E aí tem 3 verdes, né? Que são sondas complementares à sequência genética do cromossomo 13, determinando que existe aí 3 cromossomos 13, né? Que iria dar origem a um indivíduo portador de uma alteração genética, que é a síndrome de Edwards, ok? Outro exemplo aí de blastômero para diagnóstico pré-implantacional, na imagem 1, a gente consegue ver, né, as duas rosas, determinando que é um indivíduo do sexo feminino, que daria origem a um indivíduo do sexo feminino. Duas azulzinhas claras aí, que são sondas complementares ao cromossomo 18, tá? Então, 2 cromossomos 18, até então tudo bem. Imagem 2, duas rosas que agora são complementares ao cromossomo 21, tudo certo. E 3 azuis, que são sondas complementares ao cromossomo 13, determinando também uma trissomia do 13, tá? Então, esse blastômero, uma vez implantado, né, no útero materno, ele iria gerar um indivíduo portador de uma alteração genética. É importante essa técnica para quem trabalha com reprodução humana não vir a implantar, né, um blastômero que possa gerar um indivíduo com alteração genética. Então, faz todo esse estudo anterior, antes da implantação, ok? Outro tipo de técnica molecular é a SCAI, tá? Que utiliza como uma combinação de fluorocromos que emitem comprimento de ondas distintas para cada um dos 24 tipos de cromossomo. 24 tipos de cromossomo? Como assim, Bruna? Pessoal, o sexo masculino possui os 24 tipos de cromossomo. Os 22, né, os localizados nas 22 posições, né? Mas, Bruna, cada posição existe 2 cromossomos. Ok, certo, mas são 2 cromossomos idênticos, tá? Um de origem paterna, um de origem materna, mas são idênticos, tá? E aí tem o X e tem o Y, tá? Já o indivíduo do sexo feminino, ele só vai possuir 23 tipos de cromossomos. Os 22, né, nas posições, e o X, porque o sexual dele são 2 cromossomos X, então são 2 cromossomos idênticos. Então, indivíduos do sexo feminino só possuem 23 tipos de cromossomos, tá? E como a gente consegue ver na imagem, cada cromossomo vai ter o seu próprio espectro, né? Vai ter a sua própria corzinha, tá? A aplicação desse tipo de técnica são para cariótipos complexos e identificação de origem dos cromossomos anormais. E para finalizar, a técnica de CGH, hibridização genômica comparativa, tá? É um método citogenético molecular com o potencial de detectar desarranjos cromossomos previamente inacessíveis, que a gente não conseguia visualizar, tá? Paciente para múltiplas malformações com causa desconhecida e diagnóstico tumoral. Ou seja, a citogenética convencional, ela não conseguia ver essas alterações submicroscópicas, tá? O que a CGH possibilitou, tá? Essa técnica consiste na marcação de um DNA teste, ou como está no exemplo aí do esquema, um DNA tumoral marcado com um tipo de fluorocromo, tá? Um DNA normal conhecido, marcado com outro fluorocromo, que serão misturados e colocados em um grupo de células metafásicas também normais. E a gente vai observar a fluorescência emitida. Se houver
uma maior fluorescência do DNA teste ou DNA tumoral, quer dizer que aquele material genético ele ganhou quantidade de informação genética e por isso ele está sendo mais enfatizado. No entanto, se esse DNA normal, marcado com fluorocromo, ele tiver a liberação de uma maior quantidade de fluorescência, está querendo dizer que esse DNA teste ou esse DNA tumoral, ele perdeu o material genético e ele está sendo, o DNA normal, ele está sendo mais enfatizado do que esse DNA teste, tá? Vamos entender melhor. Então, como está apresentado aí no esquema, o DNA tumoral vai receber fluorescência verde. O DNA normal vai receber fluorescência vermelha. Eles serão misturados e serão colocados em contato com um grupo de cromossomos metafásicos normais. Quando a gente observar na fluorescência, a gente vai, com o microscópio de fluorescência, ele vai emitir diferentes fluorescências. A amarela, que vai dizer que é uma sequência normal, tá? Vai enfatizar em alguns pontos mais a fluorescência vermelha, que está ligada ao DNA normal. E em alguns pontos, enfatizar a fluorescência verde, que está ligada ao nosso DNA tumoral, tá? Quando essa fluorescência verde ela é destacada, é porque nesse DNA tumoral ocorreu duplicações de uma sequência genética, tá? E como essa duplicação genética ela vai encontrar uma maior quantidade de complementariedade, ela vai aparecer de forma mais enfatizada, certo? Quando o vermelho, que está ligado ao DNA normal, ele recebe mais essa aparência, né? Ele é mais enfatizado, ele quer dizer que o DNA tumoral, ele não conseguiu se ligar a essa região, porque ele perdeu, na verdade, essa sequência genética, tá? E isso indica a perca, tá? A perda dessa sequência genética, certo? Então, tudo que tiver ligado de vermelho está dizendo que esse DNA tumoral ou esse DNA teste perdeu essa sequência genética, tá? Tudo que tiver de amarelo é o normal, tá? Nem enfatizou vermelho, nem enfatizou verde. E tudo que tiver enfatizado de verde determina o ganho na sequência genética desse DNA teste ou desse DNA tumoral, tá certo? A gente finaliza por aqui, pessoal. A gente se encontra na segunda-feira, no horário da aula, para sanar as dúvidas que tiverem, ok? Até mais! Aula para sanar as dúvidas que tiverem, ok? Até mais!